Shalom aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo desse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Esse é mais uma vez um vídeo no canal oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata. Quem fala aqui é o evangelista André Santos, cumprimentando a todos aí com Shalom aleikum salam para todos. E também cumprimentando aí o povo com Renere Tukiri, Tukiri Renere para todos. E Shalom Kavai, Shalom, paz e esperança, esperança e paz. Shalom Lahema, Shalom, que quer dizer paz e prosperidade, prosperidade e paz para todos que verem este canal. Curte este canal, se inscreva neste canal Maçã de Ouro em Salva de Prata. Curte este canal, se inscreva neste canal, compartilhe este canal com grupos das igrejas, com seus amigos, professores, ombreiros, cooperadores, diáconos e evangelistas e professores. Aqui quem fala é evangelista André, professor de teologia, fazendo mais um canal de bênção neste momento. Vamos por mais uma pauta? Segundo nível das lições bíblicas, isso mesmo, vamos fazer mais outro comentário das lições bíblicas, que será realizado no dia 2 de maio, cujo tema é o dom da elocução, a definição da elocução. Fiz o primeiro vídeo do primeiro nível falando sobre o que é o dom da elocução, o que significa a palavra elocução. Agora, este segundo nível é falando sobre a natureza encarnacional dos dons espirituais. Isso mesmo, esse é um vídeo do segundo nível da revista dominical a partir do dia 2 de maio, com o seguinte tema, dons da elocução. Vamos lá falar um pouquinho sobre isto? Ao primeiro ponto de vista, a natureza encarnacional dos dons. Primeiro temos que observar que na vida cristã o papel vital é o ministério dos dons espirituais divino de Deus. Ao segundo ponto de vista, na observação do primeiro ponto de vista, baseado no livro de Romanos 12, verso 1 até o 3, que nos diz para apresentarmos o nosso corpo e mente com coração, com adoração espiritual, ao qual entendemos, aprovemos que for bom e agradável, perfeita vontade de Deus. Olha só, meus amados irmãos. Então, a vontade de Deus é apresentar esses dons, capacitar a igreja, capacitar a noiva, apresentando, com os dons. Mas para receber os dons, tem que estar com o corpo bem, tem que estar com o corpo purificado, tem que estar com o coração purificado, a mente purificada. E quando ele fala aqui, Paulo aos Romanos falando, ele está dizendo que não só basta o corpo, mas também a mente, como adoração a Deus. É a mesma coisa. Quando nós adoramos a Deus, a gente adoramos Deus corpo e a mente e o coração. Temos que estar ligado nesses três sentidos para que Deus se agrade e apresente os seus dons para com a sua vida. Porque essa é a perfeita vontade de Deus. Agora, a segunda observação do primeiro ponto de vista é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, portanto, deve estar envolvido em adoração para com ele. O corpo, se tiver mal, não vai receber. Mal é a prisão ao passar ao espiritual. Bom é preciso ser liberto. Olha só. Então, é necessário que o corpo esteja liberto. É necessário que o corpo desta pessoa esteja liberto para que o Espírito Santo habite dentro dele. Para que o corpo, para que o Espírito Santo, porque o corpo é templo, e templo é o corpo, vice-versa.
E entendemos que para que o templo e o corpo estejam bem, tem que estar bem. Se não estiver bem, não tem como que o Espírito Santo habite aí. Para que o Espírito Santo habite. Para o Espírito Santo habitar, o templo tem que estar limpo. O corpo tem que estar limpo. Agora vamos lá para o segundo ponto de vista. Na teologia dos dons, vejamos a influência pelo passar aos dons. Olha só. Primeira observação. Os dons de profecia é diferente da profecia anunciada pelos profetas no Antigo Testamento. Olha só a diferença. Segundo ponto de vista, o Senhor proveu aos outros recursos por meio dos quais se comunica com o ser humano, dentre eles o dom e profecias, o dom da profecias. Então, o dom da profecias, o dom de profecia é o dom de comunicação de Deus para com o homem. Por exemplo, Deus escolheu a Moshe para ser o homem porta-voz do povo. E não para só apenas ser o porta-voz, para também profetizar, para realizar milagres, maravilhas. Então, irmãos, Deus usou a boca de Moisés, o ser humano Moisés, para entrar em contato com o homem na terra. Agora, o terceiro ponto de vista, ou melhor dizendo, o segundo ponto de vista na observação, entregamos o nosso corpo e mente a Deus como instrumento ao seu serviço de Deus para com Jesus e o Espírito Santo. Então temos que estar com o nosso corpo e a mente como um instrumento agradável diante de Deus. Na teologia sistemática, fala muito sobre o corpo, mente e alma, que fala sobre os elementos, não são os 3 elementos que o ser humano tem que estar apto para poder sentir a presença do Espírito Santo e a presença dos dons de Deus sobre ele. Ao terceiro ponto de vista, a definição dos dons é interpretação de línguas e habilidade de interpretá-la. Na segunda observação do terceiro ponto de vista, na igreja de Coríntio havia certos desordens no culto em relação dos dons espirituais. Paulo adverte dizendo, se alguém fala em línguas dos anjos, alguns dizem línguas estranhas, né? Mas realmente não é línguas estranhas, viu, meus amados irmãos? É língua dos anjos. É que a pessoa que escreveu, ela não colocou realmente nos originais como deveria colocar. É língua dos anjos, não línguas estranhas, né? E fala nisso por dias, quanto muitos 3 dias. Por essa vez, haja interpretação. Tinha gente que ficava falando dias e dias, falando em língua dos anjos, passava 2 dias falando, 3 dias falando, e ninguém interpretava, ninguém entendia o que aquela pessoa estava falando dentro da igreja. E hoje, será que é diferente? A pergunta que não me deixa calar é essa. Será que hoje em dia tem isso? Será que hoje em dia tem isso dentro da sua igreja? Será que isso tem lá em outros lugares? Então, meus amados irmãos, é muito interessante. Agora vamos para o quarto ponto de vista. Qual é a definição entre o dom e a interpretação de profecia? Ou melhor dizendo, entre os dons e a interpretação de profecia. Primeira observação do quarto ponto de vista. São semelhantes, são muito grande entre eles e são semelhantes. Segundo ponto de vista, os dons de interpretação de línguas dos anjos é necessário que outra pessoa também seja ou esteja capacitado pelo Espírito Santo para interpretar a língua dos anjos, para que a igreja seja edificada
exaltada e consolada. Eita, glória a Deus, aleluia. Estou tentando me conter, meus amados irmãos. É muito forte esse assunto. Mas hoje em dia, será que é assim? No nosso templo? Na nossa casa? Será que é assim? Será que é desse jeito que a gente vejamos hoje em dia os cultos? Hoje em dia os cultos são descontrolados, as línguas são descontroladas, profecias são descontroladas, tudo em desordem. O que Deus mais agrada, o que agrada mais a Deus, a Jesus e o Espírito Santo de Deus, é fazer as coisas com ordem e decência e respeito com Deus e a sua palavra. Agora vamos mais observar. Ao quinto ponto de vista, a minha teoria sobre a base da Bíblia, sobre a questão disso, baseado em 1 Coríntios 14, verso 39 e 40. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem, e agindo com ordem. E quando a gente observamos agir conforme a palavra de Deus diz, com sabedoria, com decência e com ordem, essa é a perfeita vontade de Deus. Se você está na ordem, é a perfeita vontade de Deus. Se você está na sabedoria e na decência com Deus, pode ter certeza que Deus vai agir sobre a sua vida e sobre a igreja do Senhor. Agora, quando nós observamos a forma que Deus, o Espírito Santo, Jesus, usa os seus filhos que sejam portadores da manifestação gloriosa e divina do céu do Senhor, que são os dons espirituais, dons celestiais. Qual o propósito da profecia? Qual seria o propósito da profecia? Quando nós observamos, o propósito da profecia é aquilo que eu acabei de dizer. Profecia é para exaltar, consolar e edificar. Quando nós observamos as três fontes que procedem à profecia, quais são as três fontes que procedem à profecia? Primeira fonte que procede da profecia está baseado dentro da palavra de Deus. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Quando nós olhamos sobre a questão da profecia, Deus e o homem agem nesta questão da profecia. Por isso mesmo que a palavra de Deus fala, hábito em falar línguas e louvores e na transmissão da mensagem divina de Deus. Então, quando segundo o teólogo Thomas fala sobre os dons de línguas estranhas, é para dizer para vocês entender que seja da melhor hábito a pessoa que esteja apta a falar em louvores, em línguas dos anjos e transmitir aquilo que Deus quer. E aí a gente fica naquela questão, observando se está tudo em ordem. Qual é a finalidade principal dos dons? Edificar a vida dos cristãos espirituais. Edificar a vida dos crentes ou dos cristãos espirituais. Aí a gente observa, define os dons de interpretação de línguas dos anjos. A melhor definição seria hábito a interpretar, vernacular, articular e for pronunciar em língua dos anjos, da melhor forma. Isso mesmo. Então, meus amados irmãos, este é o vídeo de comentário das lições bíblicas nível 2, cujo tema é dons e locação. Esta é a definição das questões dos dons que falam sobre profecia, línguas dos anjos e variedade de línguas dos anjos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos,
mais uma vez aí fazendo um vídeo de comentário das lições bíblicas para você. Deixo vocês com Shalom Aleikum, Aleikum Salam.